Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez para a nossa aulinha de Química, em que hoje nós vamos começar a falar sobre as propriedades dos compostos orgânicos. Vamos ainda continuar nessa parte de orgânica, falando dos compostos de carbono, mas vamos ver algumas particularidades, alguns efeitos que essas propriedades podem causar no nosso dia a dia e em outras situações, até no próprio meio ambiente. E aí, de uma forma geral, a gente vai falar, pelo menos hoje na nossa aula, de propriedades físicas e propriedades eletrônicas. Nesse primeiro quadro, nós temos apenas as propriedades físicas. No próximo quadro, quando for apagar e escrever de novo, aí nós já teremos as propriedades eletrônicas, os efeitos eletrônicos dentro dos compostos orgânicos, e aí você vai ver se ele faz algum sentido e por que a gente vai trabalhar isso, tá? Bom, então como eu te falei, vamos começar pela parte das propriedades físicas. Pode parecer que estou repetindo um pouco daquilo que você já viu. Você já viu isso aqui na parte de Química 1, essa parte das forças intermoleculares ou das interações intermoleculares. Você já falou de Van der Waals, você já falou de polo-dipolo, ligação de hidrogênio. Isso aí você já falou. Eu só vou pegar isso e aplicar dentro da química orgânica. Então é um conhecimento que você já tem, você já viu. Eu só vou aplicar dentro da orgânica. Show de bola? Então não vai ter muita coisa de diferente, ok? Bom, a Van der Waals, ou com outros sinônimos, forças de London, dipolo temporário, dipolo induzido, qualquer um desses termos estão corretos, só que forças de London é um termo pouco utilizado, ela será sempre aplicada para os hidrocarbonetos, tá? Obrigatoriamente para os hidrocarbonetos. Essa parte da polaridade, quem é polar e apolar, eu vou mencionar daqui a pouquinho. Mas a primeira coisa que você tem que ter em mente é, se você tem uma molécula que é um hidrocarboneto, butano, propano, etano, pentino, enfim, qualquer que seja o seu hidrocarboneto, a interação que vai existir entre uma molécula do hidrocarboneto e outra será do tipo Van der Waals. É a interação mais fraca que nós temos entre todas elas. Então vai ser muito comum você ver substâncias que sejam de Van der Waals e que possuam ou estado gasoso ou estado líquido, mas principalmente o estado gasoso. Por exemplo, se a gente pega os hidrocarbonetos, os alcanos mais especificamente, metano é gás, etano é gás, propano é gás, butano é gás. Cara, até 7 carbonos mais ou menos, todos são gasosos. Agora, por exemplo, melhor, de 6 carbonos até alguns poucos, aí, até 12, 13, você vai ter ainda no estado líquido. Só que para isso você precisa aumentar muito a massa molar para poder mudar o estado físico. Mas de uma forma geral, Van der Waals nós teremos substâncias gasosas ou líquidas, tá? Porque sua interação é muito fraca. Agora, essas outras duas aqui, que são um pouco mais fortes, você só vai ter líquidos, Muito raramente você vai ter alguma dessas em estado gasoso. Elas podem até ser voláteis e evaporar com facilidade, mas de uma forma geral elas serão sempre líquidas, porque as suas interações são um pouco mais fortes. A maneira com que uma molécula se aproxima da outra e tem essa interação eletrônica, ela é um pouco mais forte do que a Van der Waals, tá? São duas, dipolo-dipolo, que é a primeira, ou dipolo permanente, tanto faz, você pode usar os dois termos, tá? E a ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio, que é um termo mais antigo, mas que também pode ser utilizado, tá? São sinônimos. E aí, a ligação de hidrogênio, que é a mais clássica que você conhece, é aquele tal do H-FON, Então, por exemplo, quando a gente pensa lá no nosso H-FON, que era o hidrogênio com flúor, oxigênio ou nitrogênio, quais são as funções orgânicas que indicam isso para a gente? Por exemplo, álcool tem hidroxila. O ácido carboxílico também tem, A carboxila é a junção de uma carbonila, C-O, com a hidroxila. As aminas e amidas secundárias, primárias e secundárias, você tem aqui também nitrogênio com o hidrogênio. É possível, tá? E, enfim, como uma suposição, mas não existe aqui basicamente na orgânica, seria o hidrogênio com flúor. E por que isso não existe? Porque o hidrogênio e o flúor, eles só fazem, cada um deles, uma ligação. Então, se você liga um no outro, você não tem como montar uma cadeia carbônica.
né? Então, para a gente aqui nesse momento, na orgânica em específico, não vai ter isso daqui, tá? Mas, de novo, só na orgânica. Na inorgânica, você tem o HF, que é o ácido fluorídrico, e tudo bem, faz ponte de hidrogênio, ou ligação de hidrogênio. Mas na orgânica, vamos restringir ao oxigênio e nitrogênio nessas funções que eu escrevi aqui para vocês, tá? É claro que essas funções que estão aqui escritas no quadro são as principais. Existem outras funções. Por exemplo, aqui eu não coloquei os nitrocompostos, não coloquei também, enfim, os anidridos, outras funções que poderiam se encaixar, por exemplo, dentro do dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Mas essas aqui são as principais, as que mais aparecem em provas, tanto de colégio, vestibular, ou então, sei lá, se você for ler um texto, são as mais conhecidas, beleza? Então eu peguei no que é mais comum, o que tem a maior chance de você ver em algum momento. Show de bola? Agora vamos lá. Então essas são as principais da ligação de hidrogênio. E quais são as de dipolo-dipolo? Bom, é o que sobra. Você talvez possa fazer por eliminação. Por exemplo, Van der Waals, só hidrocarboneto, não tem outra possibilidade. Ligação de hidrogênio, lembra do HFON. A hidroxila, que é no álcool e no ácido carboxílico, e com nitrogênio, se for aminas e amidas, tá? Que são as funções nitrogenadas. Agora, o que sobra é dipolo-dipolo. Por exemplo, aldeído, que só tem a carbonila, né, C-O. Cetona, mesma coisa. Éter e éster, também não vai ter ligação de hidrogênio. E as outras, mesma coisa, tá? Vale ressaltar que aminas e amidas eu coloquei dos dois, ó. Só que aqui são as terciárias. Ou seja, quando você pega o nitrogênio e coloca 3 grupos de carbono, não tem nenhum hidrogênio. E aí, se não tem nenhum hidrogênio, não tem como fazer Van der Waals. Ou melhor, não tem como fazer dipolo-dipolo. Desculpa, não tem como fazer ligação de hidrogênio e obrigatoriamente é dipolo-dipolo. Show de bola? Então aqui, ó, aminas e amidas primárias e secundárias vai ter o nitrogênio com o hidrogênio. É possível fazer então a ligação de hidrogênio. Nas terciárias não há essa possibilidade. Ok? Tranquilo isso daqui? Agora, para a gente fechar essa parte das propriedades físicas em si, tem a parte da polaridade. E aí, como que a polaridade pode influenciar as nossas moléculas, nossos compostos orgânicos, e que efeitos isso pode trazer para o nosso dia a dia? Bom, isso aqui você já ouviu falar também, a gente usa muito aquele termo de semelhante dissolve semelhante, ou seja, substâncias que são polares dissolvem outras que também são polares, assim como apolares dissolvem outras que também serão apolares. Então, completando aqui, ó, polar dissolve polar, tá? Assim como apolar dissolve apolar. E quem é polar e apolar para que faça sentido de acordo com o que a gente acabou de falar? Bom, apolar vai ser sempre, ó, vai ser sempre aqui para a gente a Van der Waals. Ou seja, os hidrocarbonetos são sempre apolares. Agora, as outras são polares. Então, eu posso escrever aqui, ó, A, dipolo, dipolo e ligação de hidrogênio. Então, por exemplo, um hidrocarboneto vai dissolver outro hidrocarboneto. Uma substância que é dipolo-dipolo vai dissolver outra que seja ligação de hidrogênio, ou entre si, tipo, uma dipolo-dipolo com outra dipolo-dipolo, uma ligação de hidrogênio com outra que também faça ligação de hidrogênio, e assim sucessivamente. Já ouviu falar, por exemplo, do álcool 70, ou qualquer álcool que a gente usa para desinfetar a mão, ou então, sei lá, para acender churrasqueira, coisas assim? Ele é uma mistura de álcool com água, certo? Ele tem essa mistura dessas duas substâncias. A água, a gente sabe que ela faz ponte de hidrogênio, certo? É o HA com um outro OH, então ela faz ponte de hidrogênio. E o álcool também tem a hidroxila. Então, se o álcool também tem hidroxila, significa que um dissolve no outro. E aí você consegue fazer essa mistura, que é o álcool que a gente compra em mercado, farmácias ou coisas do gênero. Agora,
Quando a gente fala, por exemplo, de desastres ambientais de derramamento de óleo no mar, situações já aconteceram, por exemplo, no Golfo do México, ou então aqui no Brasil, ou em outras situações que já aconteceram derramamento de óleo no mar. Bom, o óleo, aquele óleo que a gente usa de combustível e tudo mais, ele é baseado em hidrocarbonetos. Poxa, e se ele é hidrocarboneto, significa que ele é apolar. Ele é apolar e a água, por exemplo, é polar. Parte do pressuposto, então, que um não vai dissolver o outro. Por isso que fica aquela camada de óleo em cima ou no meio, enfim. Por isso que o óleo não se mistura com a água. Os óleos como um todo, óleo de cozinha, azeite, ou então esses óleos combustíveis, são todos hidrocarbonetos. Todos são apolares. E aí, se ele é apolar, ele não consegue se dissolver na água, que é polar. Beleza? E aí, uma outra situação que ocorre dentro do nosso organismo, por exemplo, a vitamina C, a gente fala que é uma vitamina hidrossolúvel. Por quê? Ela tem muitas hidroxilas, ou seja, ela dissolve muito bem na água. Logo, se a gente ingerir muita vitamina C, o nosso corpo vai absorver parte, porque o corpo vai absorver o máximo que ele pode aguentar, e esse excesso, depois ele é excretado na urina. Então você pode tomar, sei lá, 3 tabletes de vitamina C, cada um normalmente tem 1 grama, tá? Mas vamos supor que você toma 3 tabletes, toma 3 gramas no total, e o seu corpo só consegue absorver meio grama. Você está desperdiçando outros 2,5 gramas, né? 2,5 gramas, como se fosse 2 tabletes e meio. O seu corpo vai absorver esse meio tablete e o resto vai jogar fora na urina, porque o corpo não consegue assimilar. E por ser hidrossolúvel, dissolve na água que tem nos rins e tudo mais e vai embora. Agora, outras vitaminas, como a vitamina A, a vitamina D e outras, são chamadas de vitaminas lipossolúveis, ou seja, vitaminas que são lipídicas, são puxadas mais para o hidrocarboneto. Por exemplo, beta-caroteno, que tem dentro da cenoura. Então, se você come muito dessas vitaminas, o nosso corpo, por ter muita gordura e tudo mais, ele vai acumular isso dentro do organismo. E aí você pode ter algum problema desencadeado por um excesso de vitamina, que a gente chama de hipervitaminose. Então, a vitamina hidrossolúvel, como a vitamina C, é fácil de você eliminar, porque sai na urina. Agora, as lipossolúveis, o corpo absorve e guarda para si. E aí um excesso, chamado de hipervitaminose, pode desencadear alguns problemas de saúde. Por isso que é extremamente importante a gente saber a polaridade de uma molécula e saber o efeito dela, seja no meio ambiente, como por exemplo derramamento de óleo, ou seja para o nosso organismo, com as vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis. Tranquilo isso daqui, galera? Show de bolinha? Alguma dúvida? Beleza? Então faz o seguinte, tira um print aí de como que ficou esse primeiro quadro e vamos agora para o nosso segundo tópico da aula de hoje, em que iremos falar agora sobre os efeitos eletrônicos dentro dos compostos orgânicos e como que eles influenciam. Então, vou apagar aqui para falar agora dos efeitos eletrônicos. E aí, até antes de colocar a definição, eu vou tentar te mostrar um exemplo e a partir desse exemplo, a gente chegar a uma conclusão e até a própria definição desses efeitos eletrônicos, que a gente vai ver que são basicamente 2, tá? Então, vou apagar esse daqui. Foi. Então, segundo ponto que a gente vai falar aqui são dos efeitos eletrônicos. Ok? Vou te dar 2 exemplos aqui e ver se faz sentido. Vou te dar 2 situações. Vou botar uma assim. Pá. Esse e essa outra molécula aqui. Bom, primeiramente, só olhando para essas moléculas, você já consegue notar uma certa diferença na estrutura. Inicialmente, eu falo que as duas são substâncias ácidas,
Por quê? Se você tem a carboxila, são ácidos carboxílicos. Então faz algum sentido dizer que essas substâncias são ácidas, tá? Faz algum sentido dizer isso. Agora, se eu quero dizer, e se eu te pergunto, qual delas é a mais ácida? Entre esse ácido aqui propanóico e o 2-cloro-propanóico, qual deles é o mais ácido? Qual é a substância de maior caráter ácido? Como é que eu posso chegar nessa conclusão? Eu preciso ver o que uma diferencia na outra, o que uma faz ser melhor do que a outra ou pior. Ou melhor, o que tem de diferente nas estruturas. Você consegue ver aqui, como eu já te falei, que existe esse átomo de cloro dentro da molécula desse segundo exemplo aqui, do ácido 2-cloro-propanóico. E, ok, como que ele vai influenciar na nossa acidez? O que é uma substância ser ácida? Vamos começar do início para que faça sentido. Uma substância ser ácida significa esse hidrogênio sair e virar H+. Tá? Então, tem que sair e virar H+. Você já viu isso lá no primeiro ano, quando você aprendeu lá nas funções inorgânicas, lembra disso? Os estágios dos ácidos? Que aí a definição a gente botava, segundo a teoria de Arrhenius, ácido é aquele que libera íons H+ em solução aquosa. Ou seja, quando eu pego um desses ácidos e coloco na água, qualquer um desses ácidos e coloco na água, eu sei que serão substâncias ácidas porque vão liberar íons H+. Agora, quão ácido é uma substância? Como é que eu posso definir a acidez da substância? Vamos pensar da seguinte maneira. Quanto mais fácil for liberar o H+, por consequência, mais H+ eu vou ter dentro da solução, né? E aí, se eu libero mais H+, mais ácida é a substância, ok? Então, quanto mais H+ você tem, mais ácida é a sua substância. Assim como ao contrário, se a substância libera pouco íon H+, menos ácida ela vai ser, por consequência, mais básica, certo? Então, quanto mais fácil for liberar o íon H+, mais ácida vai ficar aquela substância. Então, se eu colocar alguma coisinha que facilite esse íon H+ ser liberado, essa substância vai aumentar a sua acidez, né? Então, quando eu pego, por exemplo, o cloro, que é extremamente eletronegativo, ele é o terceiro elemento mais eletronegativo da tabela, só perde para o oxigênio e para o flúor, ok? O cloro é o terceiro mais eletronegativo da tabela. Se a gente pegar o cloro e colocar ele na cadeia, ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar, ele vai potencializar a nossa acidez, justamente porque ele tem essa característica ácida. Tanto que, você já ouviu falar de ácido clorídrico, HCl, que tem no nosso estômago, por exemplo, o suco gástrico? Poxa, H e Cl, se tem o cloro, ele faz a substância ser ácida. Não faz sentido? Então, colocar o cloro vai aumentar a sua acidez, correto? Então, eu vou colocar aqui, ó, que essa substância tá aqui do lado, ó, essa é a mais ácida, tá? Essa substância daqui é a mais ácida. Agora, se você já entendeu isso, que colocar o cloro ou até qualquer outro halogênio aumenta a acidez da substância, você pode se perguntar, tá, e como eu diminuo a acidez da minha substância? Vou te mostrar agora. Olha aqui, ó. CH3, vou pegar o mesmo primeiro exemplo, tá? O mesmo ácido, tá? Vou pegar o mesmo ácido e agora eu vou fazer uma modificação um pouco diferente. Vou pegar assim, ó, CH, só que agora ao invés de colocar cloro, eu vou colocar, ó, um CH3 e mantenho aqui o resto. De qualquer maneira, a ideia ainda é pegar esse hidrogênio e ele sair na forma de H+, tá? Ele vai sair dessa molécula e vai virar íons H+. Agora,
Se eu te pergunto qual das duas é mais ácida, primeira coisa que você repara é a diferença entre elas é que eu coloquei esse CH3, correto? Assim como no exemplo anterior eu coloquei o cloro, nessa eu coloquei o CH3. Tá, qual das duas vai ser mais ácida? A mais ácida vai ser a de cima. Ué, por quê? Você colocou um grupo embaixo. O grupo não deveria aumentar a acidez? Deveria, mas depende de qual grupo você está colocando. Os halogênios, por exemplo, cloro, flúor, bromo, iodo, eles aumentam a acidez porque eles são halogênios e eles são muito eletronegativos. Tá vendo que vários pontos que você já viu em algum momento eu estou juntando aqui? O termo eletronegativo, lembrar dos halogênios, lembrar da acidez que a gente viu lá no primeiro ano, quando falou de ácidos mesmo, né? A segunda teoria de Arrhenius, por exemplo. Lembra disso? Então, aqui, quando eu coloco esse CH3, que é um grupo metil, a gente vai chamar ele de eletrorrepelente. Ele vai, na verdade, diminuir a nossa acidez. Então, essa daqui vai ser menos ácida, justamente por causa desse grupo CH3. Então, se a gente for pegar agora e colocar a definição, que é o que eu vou fazer com você, os grupos que sejam muito eletronegativos, guarde esse termo, que sejam muito eletronegativos, vão aumentar a acidez do composto. Agora, se você pegar grupos que sejam pouco eletronegativos, ou melhor, eletropositivos, eles vão diminuir a nossa acidez, que eu vou te mostrar aqui agora. Ó. Então, o primeiro grupo que a gente chama aqui, tá, vai partir do que a gente chama de efeito eletroatraente ou indutivo negativo. Que a gente bota normalmente assim, ó, I menos. Tá? Por quê? Porque eles são eletronegativos. Ou seja, eles aumentam a acidez. Então, eu já posso colocar aqui como definição, ó. Eles aumentam a acidez. A gente não acabou de falar que o cloro aumentava a acidez? Então, eu posso dizer para você que ele é um grupo indutivo negativo, ou seja, eletroatraente. Olha o termo, eletroatraente, ele atrai o elétron. E o termo lá que a gente usava, eletronegatividade, era a facilidade de puxar elétrons. Então, se ele é eletroatraente, ele é eletronegativo e, por consequência, vai aumentar a acidez, como foi o caso aqui. E quais são os principais grupos que são eletroatraentes, ou seja, quais são os principais que aumentam a acidez? Bom, serão esses daqui, ó, os halogênios, o grupo nitro, tá, que é o NO2, a gente tem o benzeno, tá, que é o nosso anel aromático, certo? E até a própria carboxila, tá? Vou colocar aqui embaixo, ó, a própria carboxila, que é o COOH. Então, se você coloca qualquer um desses grupos que estão aqui escritos, a sua substância vai ficar mais ácida, ok? Como a gente viu aqui, ó, os halogênios são os da família 7A, ou grupo 17, como era o caso do cloro. O cloro aumentou a acidez. Se ao invés de cloro eu colocasse o grupo nitro, se eu colocasse o benzeno, colocasse outra carboxila, né, também, iria também aumentar a acidez. Agora, se você quisesse saber, por exemplo, numericamente falando, o quão ácida vai ficar a substância, aí isso é um ponto da próxima aula em que a gente vai falar exatamente sobre os valores, né? A gente vai classificar, vai dizer o quão ácida uma substância pode ser. Por enquanto é só uma análise qualitativa, em que a gente só vê os grupos. Agora, se a gente quer definir o quão ácido, né, valores de acidez, que é uma análise quantitativa, aí isso fica para um próximo momento, para uma próxima aula. Show de bola? Então, tira um print desse primeiro quadro aqui, desse segundo quadro, na verdade, e vamos fechar a nossa aulinha de hoje.
ok? Bom, primeiro foi aqui, primeiro efeito. Quero te mostrar um outro exemplo com algum outro grupo eletroatraente e depois a gente fala do segundo efeito para fechar a aula em si. Então, olha aqui, ó. Vou pegar duas substâncias. Vou botar aqui o anel aromático, uma carboxila, grupo nitro, CH3 e, de novo, carboxila, grupo nitro, só que aqui eu vou colocar outro grupo nitro. Coloquei essas duas substâncias. E aí eu te pergunto, qual é a mais ácida? Qual dessas duas vai ser a substância mais ácida? Bom, primeira coisa que você tem que ver é o que tem de diferente entre as duas. Repara, as duas têm o anel aromático, então isso não vai influenciar em nada. As duas têm a carboxila, também não vai influenciar em nada. As duas têm esse grupo nitro, não influencia em nada, mais uma vez. A gente tem que ver o que tem de diferente entre elas, que é exatamente, ó, essa ponta aqui de baixo. É aqui que existe uma diferença entre as duas, não é verdade? Bom, segundo o exemplo que a gente tinha feito aqui, o grupo CH3, o grupo metil, ele diminuía a acidez. E a gente também acabou de dizer, ó, que o grupo nitro, ele aumenta a acidez. Então, entre essas duas substâncias que estão aqui escritas, aquela que possua a maior acidez vai ser essa daqui. Essa vai ser a substância mais ácida entre essas duas, ok? Então, sempre vai ser um comparativo entre duas substâncias. Olhe para aquela que possua a maior acidez. Como? No grupo que existe diferente entre cada uma delas. Nesse caso aqui, entre um metil e um grupo nitro, o nitro era, metil e nitro eram os diferentes, sendo que a gente sabe que o grupo nitro, ele aumenta a acidez, enquanto o metil, que é o que a gente vai fechar agora, fala que diminui-se a acidez, tá? Bom, e se eu tivesse dois grupos que aumentassem a acidez? Se eu tivesse o CH3, o nitro, e aí aqui ao invés de ser o CH3, colocasse, sei lá, um outro grupo dali, certo? Se eu colocasse um halogênio, aí depende, você vai ter que olhar pelo valor da acidez para poder fechar isso daqui, beleza? Então, como a gente estava falando, olhe a diferença, qual é o grupo que tem de diferente entre os dois para dizer qual das substâncias é a mais ácida. Uma coisa que você pode ver também, e aí é uma situação pouco comum, mas vale mencionar, é se, por exemplo, o seu grupo que aumente a acidez ou que diminua a acidez, se ele se encontra mais próximo ou mais distante do seu centro. Como assim? Vou colocar aqui uma OBS para você, olha só. Tá? OBS. Distância, tá? Distância do grupamento. Vou te dar dois exemplos aqui, tá? Duas moléculas, melhor dizendo. Vou colocar aqui assim, ó. CH2, bromo, CH2, C, dupla O, OH e CH3, CH, BR, C, dupla O, OH. Se eu te pergunto qual dessas duas é a mais ácida, dentre elas, qual vai ser a que aumenta mais a acidez? Bom, as duas são teoricamente iguais, as duas possuem a mesma composição. Elas têm 3 carbonos, têm uma carboxila e têm o grupo bromo. Só que esse grupo bromo, esse de cima, ele está mais distante, né? Ele está mais distante da nossa hidroxila do que esse daqui. Então, o que eu posso dizer? Fazendo um comparativo básico, se a gente tem um roteador de internet,
Quanto mais distante você fica do roteador, mais fraco é o seu sinal. Por consequência, a sua internet fica mais fraca. Ela vai ter menos efeito para carregar um vídeo, uma matéria ou algo do gênero. Mesma coisa aqui. Quando o seu grupo está mais distante do centro, né, que no caso aqui é a nossa carboxila, ou seja, o lugar onde vai separar, vai soltar o íon H+, quanto mais distante ele se encontra, menor vai ser o seu efeito. E aí, se o efeito é menor, ele vai mexer menos com a acidez, né? Então, esse primeiro caso aqui, ó, ele está mais distante. E aí, por consequência, essa daqui vai ser a substância mais ácida, tá? Então, quanto mais distante se encontra o seu grupo, menos ácida vai ser o seu composto, tá? Enquanto esse daqui, ó, só para ficar tudo igual, ele está mais perto, vou botar assim, mais perto, ok? Então, pensa como se fosse um roteador de internet mesmo. Mais distante, menor o sinal, menor o efeito. Show de bola? Segundo aqui para a gente fechar. Letra B. Aqui a gente vai ter o efeito eletrorrepelente ou indutivo positivo, que a gente bota como I+. I de indutivo, tá? Indutivo positivo vai diminuir a acidez, enquanto indutivo negativo aumentava a acidez. Então, vou colocar aqui, ó, que esses diminuem a acidez, ok? Se o eletrorrepelente, ou melhor, se o eletroatraente ou indutivo negativo aumentava a acidez, o eletrorrepelente ou indutivo positivo diminui a acidez. E faz sentido, olha, eletrorrepelente, ele empurra o elétron para longe de si. Lembra que eu falei que o eletronegativo, um grupo eletronegativo puxaria o elétron com mais facilidade e aí soltaria mais íons H+, aqui é o contrário. Ele está empurrando o elétron para longe de si. Então fica difícil do H+ virar H+ de fato, do H+ sair. E aí se fica mais difícil, menos ácida fica a substância. Tá claro isso? Então, esse de eletrorrepelente vai diminuir a nossa acidez. Quais são os grupos que vão fazer isso daqui? Bom, são os radicais alquil, ou seja, os radicais de carbono, metil, etil, propil e assim por diante, tá? Então, por exemplo, o propil, que tem 3 carbonos, vou colocar aqui, ó, tem 3 carbonos, ele é mais forte do que o etil, que tem 2 carbonos, é mais fraco, ou melhor, ele é mais forte que o metil, que tem 1 carbono, e essa mesma ordem segue para cá, né? Com 4 carbonos vai ser mais forte, com 5 carbonos vai ser mais forte. Isso daqui é para de indicar, olha só, para cá, ou seja, quanto mais carbonos tiver, vai deixar mais básica ou menos ácida a substância. Um oposto do outro, né? Se é mais ácido, ele é menos básico. Se é mais básico, menos ácido, ok? Um oposto do outro. Então, aqui, ó, quanto mais carbonos tiver, mais básica vai ficar a substância em relação à outra. Show de bola? Tira só um print para a gente botar o exemplo e fechar a aula de hoje, tá? Tira aí o seu print. Foi? Bom, vou só dar o exemplo aqui para a gente fechar a nossa aulinha. Já vou aproveitar aqui. Então, vou fazer 2 exemplos. Se eu pego aqui, ó, CH3, CH2, 3, C dupla O, OH e CH3, CH2, 20, C dupla O, OH. Sempre busca aquilo que está de diferente. Olha aqui,
CH3 é igual, carboxila é igual. Aqui a diferença está na quantidade de carbonos que você tem. E a gente não acabou de falar que quanto mais carbonos você colocar, menos ácida ela fica, ou seja, mais básica ela vai ficar? Então, nesse exemplo de baixo, que a gente tem um total de 22 carbonos, vai ser menos ácida, ou seja, mais básica, do que essa daqui que tem menos carbonos, tá? Então, aqui, ó, mais ácida e essa daqui seria a mais básica. Então, lembra sempre, ó, quanto maior for o número de carbonos, menor será a sua acidez, tá? Não esquece dessa regrinha. Beleza? Então, a gente fecha aqui todos esses efeitos indutivos e a parte das propriedades físicas, que é a nossa primeira parte das propriedades dos compostos orgânicos. E aí, a gente se encontra numa próxima para continuar isso daqui. Ok? Um abraço e tchau!